Fala galera, saudações vascaínas, começando mais um vídeo aqui no canal. Eu sou o Juninho, você está no canal Machão da Gama e vamos aqui para mais um giro de notícias, a primeira edição dessa terça-feira, para a gente falar sobre o nosso Vasco da Gama, finalmente com um clima um pouquinho melhor, né? Com aquela sensação de alívio. Como é boa essa sensação do dia seguinte de uma vitória do Vasco. O Vasco não vencia uma partida há 72 dias. Ontem voltou a vencer e a gente espera que tenha sido o início, né, da retomada do Vasco no Campeonato Brasileiro, que o Vasco consiga sair dessa situação que, infelizmente, né, por conta da incompetência de quem está lá no departamento de futebol, o Vasco acabou sendo colocado. Então, depois da vinheta, a gente vai mostrar aqui a tabela de classificação do Campeonato Brasileiro, como ficou, né, após a vitória do Vasco de ontem. Vamos falar de William Batista, o treinador interino, vamos escutá-lo, né? Ele que ontem fez a sua estreia como treinador profissional e acabou vencendo 1-0. Ele está invicto no comando do Vasco, porque no Sub-20 ele também não perdeu ainda. A gente vai ouvir o treinador vascaíno. Vamos falar também sobre reforços que estão aí próximos, né, de serem anunciados pelo Vasco. Ontem, inclusive, tinham dois que estavam lá no estádio da Portuguesa assistindo a partida. E falar também sobre a situação do novo treinador que o Vasco busca no mercado. Depois da vinheta a gente começa. Antes da vinheta eu conto com você deixando o like, que é muito importante. Pode deixar o like agora com aquele alívio, né? Deixa o like, se inscreva aqui no canal se você não for inscrito. A vinheta vai rodar e eu já tô voltando. Então bora lá, meus amigos, começando mais um vídeo e vou começar aqui com o recado da FUT Fanatics. Quer aproveitar a vitória do Vascão para lançar uma camisa nova com aquele precinho, camarada? Então se liga nessa promoção que está aparecendo aí na sua tela, hein? Oferta da FUT Fanatics, precinho daquele jeito, entrega rápida, entrega segura, você compra e chega no conforto do seu lar, beleza? Vou deixar o link aqui na descrição desse vídeo, é só você clicar, você vai para o site da FUT e faz a sua compra. A FUT Fanatics é parceira aqui do canal Machão da Gama. Se você está feliz e aliviado com a vitória do Vascão e quer atualizar o seu guarda-roupa com uma nova camisa do Gigante, o local é a FUT Fanatics. O link está aqui na descrição desse vídeo. Bom, vitória de ontem deu um alívio, né? Não foi uma partida boa do Vasco, longe disso. O Vasco jogou mal mais uma vez, mas conseguiu vencer. E ontem o importante era realmente conseguir a vitória, né? Não importava como essa vitória fosse acontecer. Jogando bem, jogando mal, o Vasco tinha que somar esses 3 pontos, porque era contra um adversário direto, né? O Cuiabá, o primeiro time fora da zona do rebaixamento. E se o Cuiabá vence o Vasco ontem, ia abrir 9 pontos do Vasco, né? Ia deixar o Vasco numa situação praticamente irreversível. Com a vitória, o Vasco agora está 3 pontos, né, atrás do Cuiabá, que é o primeiro time fora da zona do rebaixamento. Ou seja, dá para o Vasco se recuperar no campeonato, né? Apesar da situação melancólica que conseguiram colocar o time do Vasco, ainda dá tempo de se recuperar. Vai depender o quê? De uma boa janela de transferências agora, né? A janela abre daqui 6 dias e a gente espera que já no jogo contra o Cruzeiro a gente tenha novidades, a gente tenha um elenco reforçado, porque se reforçar o elenco, trazer um bom treinador, dá para salvar esse ano, né? Escapando ali do rebaixamento e quem sabe até pegando uma vaga na Sul-Americana, já que a Sul-Americana praticamente quem não cai já garante uma vaga, né? Acho que só o 16º, 15º que talvez não consigam ali uma vaga para a Sul-Americana. Então, vitória também é uma coisa, né? Eu já estou falando aqui em vaga para a Sul-Americana. É claro que o objetivo é escapar da segunda divisão. O Vasco, infelizmente, se colocou numa situação muito complicada, mas a vitória de ontem traz um respiro e dá tempo de consertar esse trabalho nessa janela de transferências. Vamos dar uma olhada aqui na tabela, como ficou? Eu vou colocar do Cruzeiro para baixo. O Cruzeiro é o 12º colocado e para mim é um time que nesse momento não briga contra o rebaixamento. Coloquei ali só para vocês verem a diferença, né? O salto que dá na tabela. O Cruzeiro é o 12º colocado, tem 17 pontos. E aí vem o Santos em 13º com 13 pontos. Para mim, do Santos para baixo está todo mundo no bolo ali da zona do rebaixamento. O Santos tem 13, o Bahia tem 12 pontos, é o 14º. O Corinthians é o 15º, tem 12 pontos. O Cuiabá tem 12 pontos, é o 16º. O Goiás é o 17º, tem 11 pontos. E o Vasco foi para a 18ª colocação com 9 pontos em 12 jogos. O América tem 8 pontos, é o vice-lanterna. E na lanterna está o Curitiba com apenas 4 pontos, a única equipe que ainda
não venceu no Campeonato Brasileiro. Enfim, a situação ainda é bastante delicada, né? Mas com toda certeza dá para o Vasco se recuperar e sair dessa situação. No final de semana a gente tem um jogo muito difícil, né? Contra o Botafogo, que é o líder do campeonato. Vamos ver se o Vasco consegue um pontinho. Se conseguir pontuar nessa partida, já vai ser importante com toda certeza. Ontem precisava muito vencer, precisava tirar essa zica e a vitória veio num gol de pênalti do Jair. Vamos ouvir rapidinho aqui o treinador interino do Vasco, né? O William Batista, falando dessa oportunidade que ele teve de dirigir o Vasco da Gama. Ele que é um treinador muito jovem, tem apenas 30 anos de idade e já teve essa experiência no momento de muita pressão. Confira. Estou feliz, é um sonho, né? Um sonho de criança. A gente começa lá atrás, há 10 anos atrás, trabalhando muito, se dedicando muito, tendo um propósito de vida onde a gente queria vencer, e hoje eu me sinto honrado, privilegiado e abençoado por ter tido uma estreia, poder dar alegria para o torcedor, mas sem os jogadores, sem eles isso não seria possível. Hoje, na pré-eleição, eu mostrei um vídeo do Ayrton Senna, onde vocês vão lembrar que ele larga em quarto, perde a quarta posição, vai para quinto, e depois ultrapassa todo mundo na primeira volta. E eu falei para eles hoje, a gente estruturou a nossa ideia, que hoje seria a nossa primeira curva, nós faríamos a primeira ultrapassagem, e foi o América. Então a gente, agora nos jogos seguintes, vamos ver como que vai ser, para a gente continuar a nossa corrida, né? Eu nunca vou dizer que não ter a torcida do Vasco do lado é ruim. Porra, é ruim pra caramba não ter a torcida do Vasco, né? Ter a torcida do Vasco do lado sempre vai ser muito melhor. Eu queria ter feito a minha estreia com o São Januário lotado. Eu queria muito ter feito a minha estreia com o São Januário lotado. Não foi possível. Mas acho que em energia, em espírito, todos estavam aqui, né? É um sonho, acredito que, vamos ver, né? Eu senti um pouquinho na Copa São Paulo, a torcida do Vasco, queria sentir ela empurrando dentro do estádio. Então tá aí, esse foi o William Batista, treinador interino do Vasco, que provavelmente também estará à beira do campo na partida contra o Botafogo no final de semana. Tivemos ontem duas novidades, né? Dois reforços assistindo a partida lá no estádio Luso-Brasileiro, né? No estádio da Ilha do Governador. O zagueiro Maicon e o atacante Serginho acompanharam a vitória do Vasco por 1-0 sobre o Cuiabá lá no estádio da Portuguesa. Os dois jogadores desembarcaram na semana passada no Rio de Janeiro para realizarem exames médicos e também para assinarem o contrato com o Vasco da Gama. Esses dois jogadores estarão à disposição da comissão técnica a partir de julho, ou seja, eles poderão jogar contra o Cruzeiro pela 14ª rodada do Campeonato Brasileiro. O Serginho terá contrato com o Vasco até 2025 e o Maicon assinou contrato até o final dessa temporada. Então, são dois jogadores aí que estão acertados. Ontem já assistiram o jogo do Vasco lá no estádio. Bom, e o Vasco acabou de anunciar a contratação do Serginho, né? Tá passando aí na sua tela. Contratação anunciada de forma oficial pelo Vasco da Gama. Serginho é jogador do Vasco até 2025. Então, o anúncio do Serginho já foi sacramentado. E agora a gente espera também pelo anúncio oficial do zagueiro Maicon, que pode acontecer também no dia de hoje. Acredito eu que mais tarde o Vasco também deve anunciar a contratação do zagueiro Maicon. Uma outra informação aqui agora é sobre o Lucas Pratto, né? Lucas Pratto, atacante, que rescindiu seu contrato lá com o Vélez da Argentina. Nesse momento está livre no mercado e o Vasco tem sim a intenção, né? O interesse no Lucas Pratto, até para disputar a posição ali com o Pedro Raul. O Ryan é muito jovem, né? Tem apenas 16, o Vasco está pulando muitas etapas com o Ryan. Então, o Vasco enxerga ali o Lucas Pratto como uma oportunidade de mercado, um jogador muito experiente. O Pedro Raul está fora de combate, ontem não foi relacionado, talvez não jogue também contra o Botafogo, e o Vasco não tem outro jogador para a posição. Mas além do Vasco, dois times argentinos também têm interesse na contratação desse jogador. O San Lorenzo e o Gimnasia fizeram contato com o representante do Lucas Pratto para saber mais sobre a situação, né, do jogador que está livre no mercado e que também desperta o interesse do Vasco da Gama. Eu não sei se o Lucas Pratto seria uma boa contratação ou não, eu sinceramente acho que não, mas vamos aguardar e tendo mais novidades a gente traz aqui no canal. Para encerrar o vídeo, vou falar sobre treinador, né? Existe a expectativa que nessa semana o Vasco defina, né? Anuncie o seu novo treinador. Eu espero que a diretoria não invente de efetivar o William Batista,
Com todo respeito ao William Batista, que eu elogiei bastante aqui durante toda a semana, acho ele um bom treinador ali no Sub-20, né? Vem fazendo um bom trabalho, foi importante ontem na vitória do Vasco, mas eu acho que seria muito temerário, né? Seria arriscado até de queimar o William Batista, que é um grande profissional, colocando um treinador de 30 anos nesse momento de muita pressão que o Vasco está vivendo. O Vasco precisa de um treinador mais experiente que conheça a Série A do Campeonato Brasileiro. E vou atualizar aqui a situação de Rogério Ceni e também de Ramon Dias. Ramon Dias praticamente descartado mesmo, ele está passando por problemas pessoais na Argentina, o filho dele sofreu um acidente de carro gravíssimo, né? E aí a esposa do filho dele, infelizmente, não resistiu a esse acidente, então é um problema muito sério familiar lá que o Ramon Dias está passando, então ele está ali cuidando, né, da família, cuidando do neto, que infelizmente perdeu a mãe, então é uma situação familiar muito complicada do Ramon Dias, e bom, nesse momento também que o Vasco vive, acho que realmente não daria para o Ramon assumir o Vasco nessa situação de tanta pressão. E o Rogério Ceni continua nesse momento sendo o favorito, né? Dentro do Vasco gostam do currículo do Rogério Ceni, que é um currículo vencedor, já foi campeão brasileiro Série A, Série B, campeão da Copa do Nordeste. Enfim, diria que nesse momento é o favorito, mas isso não significa que o Vasco não esteja mapeando também outros nomes no mercado. Inclusive, existe uma informação que outro treinador brasileiro estaria também conversando com o Vasco. A gente não tem esse nome. O nome do Roger Machado também foi falado, mas o empresário dele negou, disse que até o momento o Vasco não procurou. Enfim, vamos aguardar também essa situação do treinador e tendo mais novidades a gente traz aqui no canal. É isso, né? Começando essa terça-feira com uma vitória do Vasco, graças a Deus. Tamo junto, deixa o like aí se você gostou do vídeo, se inscreva aqui no canal. Saudações, até a próxima. Fui!